Você sabe o que é a grande comissão? Por que Jesus nos mandou cumprir a grande comissão? É sobre isso que iremos tratar hoje no nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiro as lições do texto para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até o final do programa, porque nós vamos aprender lições preciosas da palavra de Deus mais uma vez nesse programa. E hoje nós estamos tratando do texto em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, do 15 ao 18. É uma exposição bíblica com o tema A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O que é isso? Nós vamos entender. Vamos ler o texto em primeiro lugar, tá bom? Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 18. Vamos primeiro com Mateus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 a 18 diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa não é a oração onde eu apresento as causas que são colocadas aqui nos comentários, mas é uma oração inicial, para que Deus possa iluminar a minha mente, iluminar a sua mente, e também nos dar um programa sem distrações. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito mais uma vez que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender aqui. Também te peço, Senhor, que o Senhor possa tirar todo impedimento, toda barreira, toda distração, para que, Senhor, possamos aprender a Tua Palavra de forma livre, com um livre curso, não haja impedimentos. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, vamos para a nossa introdução. Toda exposição bíblica tem uma introdução. Então vamos para a nossa introdução. Na exposição bíblica de hoje abordaremos a grande comissão sobre um enfoque etnocêntrico. Jesus comissionou seus discípulos com a ordem de evangelizar e discipular pessoas de todas as etnias, ou seja, alcançar grupos com culturas e línguas distintas. Então, o que é uma etnia? É um grupo de pessoas com culturas e línguas distintas. Cada etnia tem a sua cultura, cada etnia tem a sua língua. Isso implica em levar o evangelho não apenas aos judeus, mas a todas as criaturas. Além disso, veremos que juntamente com a ordem de fazer discípulos, que envolve a evangelização e o discipulado, Jesus concedeu poder para que sinais fossem realizados de modo que as pessoas pudessem ver que sua palavra era confirmada por meio desses sinais. Então, a ordem envolvia pregue o evangelho, isso é evangelização. Discipule, integre as pessoas à igreja, isso é discipulado, e tem o discipulado de integração e o discipulado que continua a vida inteira. Então, todos nós somos discípulos de Jesus. Independente de ser um pastor presidente ou ser um membro, todos são discípulos de Jesus. Mas isso vai além. Jesus nos deu poder, aonde há a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, para que pudéssemos cumprir essa missão. Então é disso que vamos tratar aqui também. É importante destacar que o nosso Deus não mudou. E como cristãos, estamos também envolvidos na grande comissão. Por quê? Porque a parte de ir ao encontro do ser humano começa com Deus. Deus é o primeiro missionário enviado, vem até nós. E ele manda que agora venhamos também cumprir a sua ordem de ir. A grande comissão.
evangelizando todas as nações. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide. O que isso quer dizer? Esta é uma introdução à comissão. A palavra portanto liga esse mandato ao contexto anterior, que inclui a ressurreição de Jesus e sua autoridade. Então, depois que Jesus morre, Jesus passa um tempo e depois ele ressuscita, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora ele vem aos seus discípulos e dá a eles uma ordem. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e agora ele manda eles irem. Preguem, vocês foram treinados, vocês foram discipulados e agora vocês vão ir e também vão treinar e também vão discipular. Os discípulos são comissionados com base na autoridade de Jesus. Nós não pregamos na nossa autoridade, nós não falamos do nosso nome, nós não proclamamos a nossa vida, nós falamos do nome de Jesus, nós falamos da salvação em Jesus. Eles não estão indo em seus próprios nomes e não estão realizando a obra com base em sua força humana. Precisam fazer isso na unção do Espírito Santo. Eles estão sendo comissionados por aquele que tem todo o poder. Portanto, não deveriam temer. Por quê? Porque veriam obstáculos. Você encontra obstáculos para cumprir a missão de Jesus. Eu encontro, outras pessoas encontram. Então nós precisamos ir em frente e não temer. Segunda parte, portanto, agora, fazei discípulos de todas as nações. O objetivo principal da comissão é fazer discípulos. Isso envolve pregar o evangelho, ensinar e trazer pessoas para um relacionamento pessoal com Jesus. Às vezes, nos parece que a igreja, ela se esquece disso. Parece que a igreja visa, algumas igrejas locais, só as pessoas levantarem as mãos. Então elas estão preocupadas com números, no sentido de, tantas pessoas aceitaram Jesus, mas quantas pessoas dessas permaneceram? Pastor, mas a nossa parte é só pregar. Não e não. Às vezes a igreja tem, vou pegar aqui o caderno que eu uso como oração, né? E aí, para poder colocar os pedidos, e aí a pessoa lá tem um caderno. Aí eles pegam, abre, coloca o nome, telefone. Aí sabe o que acontece? Sabe quando é que eles ligam em alguns lugares? Nunca. Então eles acabam fazendo as pessoas passarem por uma situação e isso pode causar uma revolta no coração dessas pessoas. Porque elas podem dizer assim, para que pegou meu número? Para que pegou meu nome? Nunca foi fazer uma visita, nunca ligou para essas pessoas. Meus irmãos, em nome de Jesus, isso não pode ser feito jamais. É pior pegar o nome e não ligar do que não pegar. Eu não estou dizendo que não deve pegar, tem que pegar. Mas é pior ainda. Então é preciso entender que não é só levantar a mão, tem que cuidar, tem que discipular, tem que levar essa pessoa até o batismo. Então nós preparamos cristãos. O certo, mesmo que a igreja seja uma igreja menor, prepare pessoas que, quando pessoas aceitarem Jesus, essas pessoas fiquem ali acompanhando elas. Liguem, mande mensagem, fiquem ali acompanhando elas até que chegue o momento delas se batizarem, serem integradas na igreja e continuem ainda dando ali uma atenção até que elas estejam totalmente firmadas. Mas não. Acha que é só levantar a mão. E aí? Aceitou Jesus 10. Cadê os 10? Não tem ninguém, porque não discipulamos. Não é só fazer apelo. Tem que discipular. Tem que discipular. E às vezes muitas igrejas pode até ter força no apelo, mas quando chega na área do discipulado, não quer fazer. E aí às vezes eu me baseio por mim. É verdade que eu Mário Luna, não fui discipulado? Não fui. Mas eu caminho sozinho, eu consegui andar com as minhas pernas, por que os outros não? Isso é um caso à parte, mas não foi que Jesus mandou. Isso foi uma negligência do meu tempo lá, quando eu aceitei Jesus em determinado lugar, que negligenciaram o papel deles. Não tinham a base para fazer isso. Mas é por isso que aqui o programa está ensinando. Nós estamos aprendendo o que devemos fazer. Aprendendo a palavra de Deus de uma forma simples. O lema do canal é: entendes tu que lês? Está sendo explicado. Não é só pregar, é ensinar, é discipular, tá? Trazer pessoas para um relacionamento com Jesus.
A ênfase está na universalidade da mensagem do evangelho, pois o termo nações, que foi traduzido do grego, é etnos. Quando diz aqui, fazei discípulo em todas as nações, é etnos, que não se relaciona a um país específico. Brasil, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, não. Mas com povos de diferentes culturas e línguas. Dentro do Brasil, existe essa questão de etnia também. Cultura diferente. Nós temos índios que moram no Brasil. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então é importante levar isso em consideração. Portanto, a ordem não se limitava a um grupo étnico ou geográfico específico, mas a todos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Trindade, né? O batismo é um símbolo de fé e compromisso com a Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Um Deus se manifesta em 3 pessoas. Ele é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou internamente na vida do recém-convertido quando ele aceitou Jesus. A pessoa não recebe novo nascimento quando passa pelas águas. Ela já recebeu quando aceitou Jesus. Mas quando ela decide passar pelas águas, o ato do batismo, o cumprimento da ordenança do batismo, porque o batismo é uma ordenança e a Santa Ceia, a Ceia do Senhor é uma outra ordenança de Cristo. Então, quando a pessoa passa pelo batismo, e aqui no canal existe um vídeo que eu falo sobre a questão do batismo, e existe outro também que eu falo sobre a questão da Santa Ceia. Então, quando a pessoa, no final, até se eu me recordar, eu vou até deixar a questão do batismo, pelo menos, porque não estamos tratando da parte da ceia, mas do batismo lá no final como recomendação, eu vou deixar o vídeo, se assim eu me lembrar, eu vou deixar com certeza para você. Então, quando a pessoa passa pelo batismo, ela está fazendo uma confissão pública do que aconteceu quando ela aceitou Jesus, ou seja, ela está declarando, eu estou morrendo, né? Simbolicamente, no ato do batismo, quando ela desce as águas, morte para este mundo, para a vida anterior. E quando ela volta, ela está recebendo uma nova vida. Isso aconteceu quando ela aceitou Jesus, mas de forma representativa acontece no batismo. Não é no batismo que isso acontece, isso aconteceu quando ela aceitou Jesus. Porém, o batismo está mostrando isso. O que aconteceu quando ela aceitou Jesus? É uma representação. Morte para o mundo e uma nova vida para Cristo. O batismo representa de modo simbólico que sepultamos a vida antiga, morrendo para uma vida na prática do pecado e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida a fim de servi-lo e agradá-lo. Então nós não vivemos mais para nós vivemos para Ele. Por isso não é a minha vontade, é a vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Eu não uso ele para realizar os meus desejos. Ele me usa para realizar os desejos dele. É ao contrário. Eu era escravo do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Vivo para ele. Paulo diz isso muito claramente em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu vivo para ele. Se você viver para ele, você vai ver que vai ser diferente. Se você disser que vive para ele, mas quiser viver para você, a sua vida não vai estar de acordo com o que o Senhor quer. A minha vida não vai estar de acordo com o que Deus quer. 2. O discipulado e a promessa da presença contínua de Cristo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A primeira parte significa o seguinte: uma vez que os discípulos foram batizados e entenderam que o batismo representa a morte para a velha natureza, eles precisam ser ensinados, discipulados. Então, eles aprenderam que o batismo simboliza a morte para a velha natureza, representa a morte para a velha natureza. Isso aconteceu quando eles aceitaram Jesus. Então, agora, uma vez que eles aprenderam isso, eles precisam ser ensinados, ou seja, discipulados, para obedecer a todos os ensinamentos e mandamentos de Jesus. Por quê? Porque não basta apenas aceitar Jesus. A pessoa tem que ser ensinada como ela deve se comportar agora, porque ela tinha hábitos antigos. Então ela agora vai adquirir novos hábitos. Isso não é automático. Ela não aprende isso automaticamente, sem estudar a palavra, sem praticar a palavra. Ela precisa estudar a palavra para colocar em prática. É por isso que você está aqui no programa Entendes Tu que Lês? Aprendendo a palavra para colocar em prática. Não adianta uma pessoa fazer um devocional todos os dias
com o intuito apenas de dizer para depois para as pessoas: eu li a Bíblia eu leio a Bíblia 3 vezes no ano. Eu li a Bíblia 5 vezes no ano. Tá, mas e a prática? Que vai trazer transformação de vida. Aonde está? Então nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos compreender que não é só aceitar Jesus. É preciso praticar. E as pessoas que estão iniciando no evangelho, elas têm que ser ensinadas, treinadas, orientadas, porque elas não sabem nada. E aí as pessoas pensam que é só elas levantar a mão, já tá tudo certo. Não é assim que funciona, não. Prepare pessoas para acompanhar essas pessoas. Na verdade, cada nova pessoa que aceita Jesus precisaria ter uma pessoa voluntária que já estivesse treinada que acompanhasse essa pessoa. Que estivesse monitorando essa pessoa. Quantas igrejas não fazem isso? Não tem. Pastor, mas acontece, não acontece nada. É o que Jesus mandou. Jesus disse para os 12, ali tinha 11, depois foi colocado mais um, né? Porque Judas já não estava mais no grupo, mas depois é colocado mais um. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Jesus mandou eles ir de ensinai, a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então é preciso, eles foram ensinados e agora tinham que ensinar. Cada um deles tinha essa responsabilidade. Tinha essa responsabilidade coletivamente, como colégio apostólico, colegiado apostólico, mas tinha essa responsabilidade individualmente. Pastor, mas dá trabalho. Uma pessoa aceitou Jesus, eu vou ter que ficar monitorando ela, acompanhando, até ela passar pelas águas, até ela estar ali entendendo, ter o conhecimento da base, as bases da fé, quais são os ensinamentos em relação a isso. É preciso, sim. Aí talvez você pergunte assim, mas que bases da fé seriam essas? Deixa eu falar para você. Todo novo convertido, ele tem que aprender, por exemplo, o que é a Bíblia. Aqui no canal tem alguns vídeos dentro do tema bases da fé, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal, não tá completo, por causa devido à minha a demanda dos vídeos aqui do canal da Escola Dominical e mais da exposição bíblica, eu ainda não tive tempo de completar. Mas, por exemplo, ele tem que aprender o que é a Bíblia, o que é a salvação em Cristo, também esse vídeo já tem aí. Conhecendo a pessoa de Deus, quem é Deus? Precisamos aprender quem é Deus. Sobre oração, aprender o que é oração, por que orar, aprender o que é a igreja, aprender o que é a fé. Tudo isso são coisas que o novo cristão tem que aprender. Aprender por que deve obedecer a palavra, aprender sobre a esperança da vida eterna, aprender sobre Cristo vai voltar, aprender o que é dízimos e oferta, por que devolver dízimos, por que ofertar, aprender o que é o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o que são dons espirituais e o evangelismo, que é o que nós estamos tratando aqui. Vamos fazer aí uma sequência de 13 mensagens tratando sobre essa questão aí do ID que Jesus mandou fazer. Então, todo novo convertido tem que ter ciência desse assunto, desses assuntos que eu acabei de abordar aqui. Ele tem que ter conhecimento disso. Isso são as bases para que ele possa ter ali um conhecimento fundamental, do fundamento, para ele poder prosseguir na caminhada. Senão vem alguém com um outro ensino e ele se deixa levar. Por quê? Porque não está edificado. Então é isso que é discipulado. Isso inclui a ética e os princípios do reino de Deus. É só você ler Mateus 5, 6 e 7. Ali está a ética e os princípios do reino de Deus. De forma bem clara, Jesus deixa. Aí quando chega nas cartas, é tratado sobre tudo aquilo que Jesus ensinou aplicado às igrejas daquela época. E hoje, quantos lugares não se prega mais no Novo Testamento praticamente? Quando se prega, só se prega em textos de milagre. Tá bom, vamos falar sobre isso. Mas e os ensinamentos? Vida com Deus, santificação, volta de Jesus, vida de oração. Pouco se fala desses temas, meus irmãos. Como é que o crente vai ter firmeza diante dos ataques que está tendo aí? Os bombardeios diários. Tem que ensinar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Jesus promete sua presença constante e contínua aos seus discípulos. Ele não os deixará sozinhos na missão. A promessa de sua presença é uma fonte de encorajamento e segurança para os crentes, enquanto eles cumprem a grande comissão. Jesus está dizendo, vocês vão fazer a minha obra, mas vocês não estão sozinhos, não. Eu estou com vocês. Eu estou junto com vocês. Como Jesus está junto com eles? A presença de Jesus em nós se dá por meio do Espírito Santo que passa a habitar na vida de cada cristão e fornece para aqueles que buscam revestimento de poder. Duas coisas distintas. Habitar na vida do crente é uma coisa, o revestimento de poder é outra coisa. Todos que aceitam Jesus, independente de ser pentecostais ou não pentecostais, têm o Espírito Santo morando dentro deles. Agora, o batismo com o Espírito Santo é só para aqueles que realmente acreditam que a promessa é para os nossos dias e continua sendo para os nossos dias. Aí nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e a evidência do batismo é o falar em novas línguas. E aí você está batizado, então você recebeu um revestimento de poder para cumprir a missão. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com o ID, cumprimento de missão. E aí você continua orando para que Deus dê a você os dons espirituais necessários para que você possa cumprir a missão. Deus não vai te dar dons que não tem a ver com a missão que ele te deu. Ele deu uma missão do ID, mas Deus chama cada um para trabalhar em áreas distintas do seu reino. E aí tem pessoas que vão trabalhar dentro da área do ensino, tem pessoas que vão trabalhar dentro de uma outra área e assim sucessivamente. Né? Tá ali pregando diretamente numa assistência social e por aí vai, né? Liderança de departamentos e tudo. Então, cada um Deus vai dar de acordo com a sua vontade. É só você ler 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, você vai entender muito bem sobre isso. Romanos 12 tem uma parte ali que também vai falar de dons também. Então, é importante compreendermos isso. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba comunidade aqui do canal. Eu quero avisar que a partir de 2024, primeiro dia do ano de 2024, eu não vou colocar mais na aba comunidade os links para baixar gratuitamente pela aba comunidade. Tudo vai estar no meu canal no Telegram. Tudo vai ser baixado a partir do meu canal no Telegram. Mas por enquanto, você desce na descrição, se você não sabe, ir aqui na aba comunidade diretamente no YouTube, tem lá o link, você clica, vai para a aba comunidade, você vai precisar ir rolando a tela até achar. Às vezes você vai passar 10 publicações, 15 publicações, 20 publicações e lá não dá para pesquisar. No Telegram tem essa vantagem, você vai entrar, você vai lá na lupinha, pesquisa pelo nome, né? Por exemplo, grande comissão, como hoje. Você bota a palavra grande comissão, é claro, vai aparecer na hora esse vídeo e de repente também apareça a aula da escola dominical que também tem esse mesmo tema, a grande comissão. Então você vai ter aí o acesso ao material pelo Telegram. Então eu tô mostrando para você e eu quero até colocar aqui rapidamente, só para você poder ter ideia do que eu estou falando, mostrar aqui a questão do Telegram. Tá aqui, ó. Por exemplo, já tá aqui, a última exposição bíblica tá aqui, que foi feita com o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Tá aqui no Telegram. Aí você vem aqui, tá? No link em si, ó, tá aqui, ó. Você clica aqui, você é levado pro meu site. No meu site, você vai descer e vai ter lá os botões para você clicar para fazer o download. É igualzinho você faz na aba comunidade. Porém, aqui vai ser muito mais fácil, muito mais prático, porque você pode usar a lupinha para pesquisar tudo direitinho. Então, as pessoas já estão vindo. Ó, nesse momento, já tem 50 inscritos. Tem pouquinho tempo que eu tô anunciando, já tem 50 pessoas que já vieram para cá. Então, venha fazer parte do meu canal no Telegram, tá bom? É só procurar por Pastor Mário Luna Oficial. E aí você vai achar e você vai fazer parte do meu canal aqui no Telegram, tá bom? Não deixe de fazer parte do meu canal no Telegram. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não esquece não, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. Pregando o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Agora nós vamos passar para o texto de Marcos. E disse Jesus, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Nesse momento aí. Deus Pai enviou seu Filho para possibilitar por meio de sua morte e ressurreição a salvação para todos os que creem nele. Entenda uma coisa, a salvação é disponibilizada para todos.
mas só recebe salvação quem crê em Jesus e vive uma vida de acordo com o salvo, tá bom? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê, esse é o propósito, para aqui é o propósito, para que todo aquele que nele crê, crer é ter fé, implica em obedecer, não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez que Jesus cumpriu sua missão, ele deu ordem aos seus discípulos para que prosseguissem com a obra, pregando o evangelho a toda criatura. Então Deus dá a Jesus, Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus ressuscita, Jesus comissiona os seus discípulos para continuar aquela obra. Jesus volta ao céu, manda o Espírito Santo para que eles possam ter ali o poder do Espírito Santo para realizar a obra e eles precisam prosseguir. E essa ordem está para nós também, que somos Igreja de Cristo. Pregar é proclamação do evangelho, um chamado ao arrependimento para todo ser humano, assim como Jesus fazia. Olha o que diz Mateus 4,17. Olha o conteúdo da pregação de Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu gostaria só de perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você tem visto pregações de arrependimento, falando de arrependimento, chamando as pessoas para o arrependimento? Nós estamos esquecendo disso. Nós achamos que as pessoas vão aceitar Jesus sem necessidade de pregar arrependimento. Precisa pregar arrependimento. Não existe acepção de pessoas. A salvação deve ser proclamada a todos. Como seres humanos, não temos o direito de escolher para quem pregar ou quem deve ser salvo. Nossa parte é proclamar a palavra de Deus a todos. O arauto, que somos nós, é uma forma comparativa, ele tinha a obrigação de anunciar o que o rei havia mandado. Ele levava o que o rei tinha mandado, escrito, chegava lá e ele só lia. Ele não podia acrescentar nada, nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhuma vírgula. Ele só transmitia o que o rei havia mandado transmitir. Isso é o que eu e você devemos fazer. Irmãos, todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que ter muito temor de Deus. Porque eu não posso acrescentar na Bíblia aquilo que a palavra não diz. Eu não posso acrescentar no texto. Ah, mas eu supus. Não pode supor. Ah, mas eu deduzi. Deduziu, mas tem base essa dedução? Nós temos que ter muito cuidado. É por isso que temos que estudar a palavra de Deus com seriedade. E é justamente por isso que está sendo, vai ser trazido aqui, né, em breve, outubro de 2023, de repente já foi até lançado quando você assistir, um curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você quer estudar a Bíblia, mas não sabe por onde começar. Esse curso, ele tem como objetivo ensinar você a estudar a Bíblia através de métodos. Qual é o método que você... O que você está procurando? Quer estudar sobre a vida de um personagem? Quer fazer um resumo do texto? Quer fazer um exame analítico? Uma análise mais detalhada? O que você... Quer fazer um estudo temático de um tema? Ah, eu quero estudar sobre oração. Como é que você faz isso? Então, esse estudo vai te ajudar a você compreender. Quando for lançado, eu vou estar falando aqui no canal. Tem aí um link na descrição. Você pode, inclusive, melhor, você pode continuar aguardando, porque quando for lançado, eu vou estar avisando para você. E aí você vai poder fazer parte. Se você estiver também lá no Telegram, você vai ser avisado por lá. Então participe do meu canal no Telegram, porque lá as informações vão estar todas para você também, tá bom? Não deixe de aguardar, porque vai ser muito bom para a sua vida. Tito 2,11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Isso quer dizer que Deus vai salvar todos? Não, porque nem todos vão querer ser salvos. Mas a salvação ela é oferecida para todos. Mas o efeito da salvação é só para quem aceita Jesus. Não podemos pregar o que queremos, mas sim a palavra de Deus. Aí, tá aí. Eu não posso pegar a Bíblia e falar o que eu quero. Estou aqui com a Bíblia, aí eu pego, eu vou falar o que eu quiser. Não é o que eu quero. É o que o texto diz. E outra coisa, sempre quando você for estudar as Escrituras, procure em primeiro lugar não o que as pessoas fizeram, e sim o que Deus estava fazendo através delas. Porque senão, você vai se desinteressar por textos como Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 1, olha o que diz. No princípio criou Deus o céu e a terra. Não está envolvendo nenhum personagem, só o próprio Deus. E aí você não vai se interessar, porque você vai se relacionar, você se identifica com pessoas. Aí quando chega num texto como esse,
Você fala assim, mas no princípio criou Deus o céu e a terra. Para que Deus registrou isso? Para que nós soubéssemos que a criação foi feita por ele. Deus criou e ele nos informa como a criação foi feita. Por quem foi feita e como foi feita. Foi feita por Deus e aqui está descrito como Deus foi fazendo. Tem partes aqui que Deus diz assim, e viu Deus que era bom. Deus teve satisfação no que estava criando. Se Deus, sendo Deus, teve satisfação no que estava criando, por que eu e você não temos satisfação quando estamos fazendo coisas, realizando coisas? Precisamos nos sentir satisfeitos também. Então nós temos ensinamentos aqui que não estão propriamente escritos desse jeito, mas você vai tirando conclusões baseadas na Bíblia. Você não inventa. Mas você tira conclusões. No princípio criou Deus o céu e a terra. Do que eu estou sendo informado aqui? Foi Deus quem criou. Não é produto de uma explosão. Não é evolução para os seres humanos. Quem criou foi Deus. Deus quis que eu e você soubéssemos que foi ele que criou o céu e a terra. E tudo que nele há. Tudo que há na terra, tudo que há no céu. Tudo foi Deus quem criou. Tá entendendo? Então procure primeiro os feitos de Deus. Depois procure o que os seres humanos, como eles reagem, de forma positiva e de forma negativa, porque é aí que você vai tirar as lições. Lições a nível do que você pode fazer, lições do que você não pode fazer, mas tudo baseado no que Deus espera. Deus espera algo do ser humano. Então nós estamos sempre nos baseando no que Deus espera. Então observe o texto, leia o texto, procurando os feitos de Deus primeiro. E vendo como é que o homem reage a esses feitos. Com gratidão, com ingratidão. Você está tendo uma pequena aulinha aqui dentro da questão de interpretação. Apesar que esse curso aqui, ele não vai tratar de interpretação propriamente. No futuro, eu creio, em nome de Jesus, que aí sim será lançado um curso de interpretação bíblica um pouco mais abrangente, com ênfase em pregação expositiva. Aí sim, voltado também para quem prega, para quem quer pregar, mas esse aqui tem a ver com o nosso devocional. É claro que vai servir também, muitas vezes, para a questão da pregação, mas aí o outro curso vai ser mais abrangente, tá bom? Então não podemos pregar o que queremos, mas sim a palavra de Deus. Isso significa que devemos ler o texto, explicar o texto e aplicar as lições do texto em nossas vidas e naqueles que nos ouvem. E é o que eu faço aqui direto. Eu leio o texto, eu estou explicando o texto e ao mesmo tempo tirando as aplicações. Também não devemos tentar minimizar as verdades da palavra em relação à condenação eterna. As pessoas precisam ser alertadas sobre a salvação e a condenação. Pastor, me dá um exemplo disso. Já viu no sinal faixas? Bonito, irmãos. Jesus te ama. Maravilhoso. Mas nós não podemos minimizar a mensagem. Essa mensagem ela está incompleta. Vamos falar completamente. Jesus te ama. Ele quer salvar a sua vida da condenação eterna. Aceite-o. Alguma coisa assim, chamando a pessoa para uma decisão. Falar que Jesus ama traz um certo conforto, mas não leva a pessoa a arrependimento. E muitas pessoas, lendo apenas que Jesus ama, pensam o seguinte: ele está se agradando do que eu estou fazendo. Ah, pastor, mas é claro que ela sabe que tá. Mas eu preciso anunciar o evangelho completo. Então, vamos falar que Jesus ama? Vamos, sempre! Mas complete a frase. Jesus te ama, ele quer te livrar da condenação eterna. Pronto. Porque olha o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Falou de amor, falou de fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Falou da condenação eterna. Cadê a condenação eterna nessa frase, Jesus te ama? E sabe por que nós fazemos isso às vezes? Porque nós queremos levar uma mensagem que não venha confrontar as pessoas. Aí elas aceitam. Mas isso não vai trazer mudança. Então vamos completar a mensagem? Vamos falar que Jesus ama, mas vamos falar que ele quer salvar da condenação eterna e que elas precisam aceitar Jesus. Tá bom? É importante falar isso aqui. As pessoas precisam ser alertadas sobre a salvação e a condenação. João 3,16 alerta. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora,
Como é que você vai anunciar o evangelho para uma pessoa falando sobre a necessidade de aceitar Jesus, se você não tiver conhecimento do que é salvação, por que ser salvo? Ela vai começar a te questionar um monte de coisa e às vezes você não tem como falar. Aqui no canal também tem um vídeo aprendendo sobre a salvação. Então você vai ter uma base. Tem gente que fica muito chateado quando se fala de condenação, porque ela não aceita, ela fala assim, como é que um serial killer vai para condenação e eu também vou para a mesma condenação? Aí você, se tiver aprendido, vai ensinar para ela o seguinte, Deus não envia as pessoas para o inferno, em primeiro lugar, pelo que elas fazem, mas sim por quem elas são, condenadas e culpadas diante do tribunal dele. O que elas fazem é consequência de quem elas são. Então, independente se matou, roubou, prostituiu, ou tinha uma vida que não fazia isso, mas também estava culpado e condenado, vai para a condenação do mesmo jeito. Porque já está condenada. A pessoa já nasce condenada por causa do que foi cometido por Adão e Eva. Mas nós temos a chance de receber salvação. Nós temos a chance de receber livramento. Mas para isso precisamos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então todo cristão precisa ser discipulado aprendendo isso que eu acabei de falar, e tem um vídeo aqui no canal Bases da Fé que fala sobre aprendendo sobre a salvação, porque aí ele vai ter base para poder ensinar outras pessoas. Foi o que Jesus fez, treinou os discípulos, para que quando Jesus voltou para o céu, eles pudessem dar prosseguimento e não tivessem dúvida do que iriam falar. Ah, mas a pessoa não aceitou. Aí já é com ela, mas você ensinou as verdades de Deus para ela, tá bom? Não o que você acha, mas o que a Bíblia diz. 2 Timóteo 4,2 diz que pregue a palavra, enche a tempo, fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então, há uma necessidade. Paulo, inclusive, falando para Timóteo falar, pregar, ensinar a igreja, mostrar o caminho, tá? 4. A condição para receber a salvação, fé em Cristo, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Preste atenção aqui que esse texto aqui é um texto de difícil compreensão. Esse texto é frequentemente mal interpretado. Aqui não está sendo dito que o batismo nas águas garante salvação. Jamais. Não é porque uma pessoa passou pelas águas que vai ser salva, ou porque não passou que não vai deixar de ser salvo. O ladrão da cruz não passou e recebeu salvação. Pois em nenhum outro lugar, porque para criar uma doutrina nós precisamos ter mais de um texto no Novo Testamento. Novo Testamento. Se está no Antigo, tem que ter base no Novo. Se só tem no Antigo e não tem no Novo, então a igreja não segue aquilo como doutrina, como ensinamento para cumprimento, né? Ela não segue como doutrina nesse caso, tá bom? Então, e para ser doutrina tem que ter em mais de um lugar. Tem que ter pelo menos 2, 3, 4 referências sobre isso. Então, aqui não está sendo dito que o batismo nas águas garante salvação. Pois em nenhum outro lugar isso é afirmado na Bíblia. Mas a condição para receber a salvação sempre é crer. A salvação é oferecida através da graça e nós recebemos por meio da fé. Portanto, quando é dito que quem crê e for batizado será salvo, não se refere à cerimônia do batismo, mas ao que ela representa. O que o batismo representa? A nossa morte para o mundo e a nova vida. Então é disso que está se falando. Não está se falando da cerimônia propriamente dita, mas sim do que ela representa. Se uma pessoa não morreu em Cristo e recebeu uma nova vida, ela não tem salvação. É nesse sentido. Além disso, se o batismo fosse uma condição para a salvação, o final da frase deveria ser: mas quem não crê e não for batizado será condenado. Você viu como é que é a frase? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então tinha que ser: mas quem não crê e não for batizado será condenado. Não tem o não for batizado, porque o batismo não é uma condição para a salvação. Ele é uma ordenança de Cristo, como uma representação do que aconteceu quando a pessoa aceitou Jesus. E essa representação é importante porque ela fala para a pessoa que decidiu se batizar, mas também está falando para outras pessoas que estão assistindo o batismo. E é por isso que quando vai haver batismo na igreja, nós devemos convidar as pessoas não cristãs da nossa família, para que elas possam ver e ser ensinado na hora do batismo o que está acontecendo. Porque aí as pessoas começam a aprender. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Paulo disse para Timóteo anteriormente? Que pregue a palavra isto a tempo e fora de tempo. Redárguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então, quando nós aproveitamos as oportunidades, como uma oportunidade dessa,
Momento de batismo nas águas. Para ensinar o que o batismo representa de uma forma bem resumida, as pessoas que estão lá vão pensar, nova vida, transformação. Representa simbolicamente que essa pessoa está morrendo, morreu para a velha vida, recebeu uma nova vida. Tá entendendo? É aproveitar as oportunidades. E às vezes a gente não aproveita essas oportunidades. Certo? O batismo nas águas é uma confissão pública que simboliza o que ocorreu quando aceitamos Jesus. Você já ouviu isso? Pois morremos para nós mesmos e passamos a viver para Deus em uma nova vida. Então podemos interpretar esse versículo da seguinte maneira. Esse versículo aqui de quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Como é que eu posso interpretar? Quem crê e for batizado, ou seja, tiver morrido para si, para viver para Deus, será salvo. Entendeu agora? Quem crê e for batizado, eu poderia tirar assim, ó. Quem crê e tiver morrido para si, para viver para Deus, será salvo. Acabou. Então o batismo aqui apenas simbolizando o que aconteceu e não a cerimônia em si. Agora a pessoa faz a cerimônia porque está representando o que aconteceu. Entendeu? Mas quem não crê, continuando a viver para satisfazer seus desejos, será condenado. Acabou. Então poderia ser dito dessa forma esse versículo. Quem crê e for batizado, ou seja, tiver morrido para si, para viver para Deus, será salvo. Mas quem não crê, continuando a viver para satisfazer seus desejos, será condenado. Isso quer dizer que uma pessoa que foi batizada, mas continua vivendo para realizar seus desejos, ela também será condenada. Porque, na verdade, ela se batizou, mas ela não assumiu o compromisso de uma nova vida. Ou seja, ela quer continuar na antiga vida, então ela continua condenada. Deu para entender? O batismo não tira ela da condenação. Ela diz que... E aceitar Jesus também, levantar as mãos, não tirou da condenação. Por quê? Porque não foi uma aceitação de todo o coração. Então precisa ter uma entrega total para ver o novo nascimento. É verdade que existem pessoas que aceitam Jesus de verdade, e aqui a gente não pode julgar quem aceitou e quem não aceitou Jesus de verdade. Isso não compete a nenhum de nós. Mas é verdade que existem pessoas que aceitaram Jesus de verdade, como os cristãos da igreja de Corinto, mas eles não estavam tendo crescimento espiritual porque estavam se negando a crescer espiritualmente. Aí Paulo vai lá e exorta eles, ensina eles, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam ter crescimento. É por isso que o pastor da igreja ele tem a responsabilidade de ensinar a palavra. Ainda que leve-se pregadores de fora para pregar em cultos semanais, mas durante um dia ali, na semana, geralmente tem um ensino da palavra e tem que mostrar para a igreja que eles precisam buscar um crescimento espiritual com mudanças de atitude, porque agora eles receberam uma nova vida e eles são filhos de Deus e tem que se parecer com filhos de Deus. Entendeu? Isso tem perfeito amparo em outros textos da Bíblia. Isso que acabou de ser dito aqui. João 3,18 diz, quem crê nele e não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Então, a condição para receber salvação é crer, e crer implica em obedecer. João 5,24 diz, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estava morto espiritualmente, e se morresse sem Cristo, estaria a morte eterna, que é a segunda morte. Mas se aceita Jesus, passa da morte para a vida. João 6,40 diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Preste atenção numa coisa. Quando nós nos batizamos nas águas, representa o seguinte, o que aconteceu quando eu aceitei Jesus. Morte para a velha natureza, não vou viver mais de acordo com a minha velha natureza, controlado por ela, e agora eu recebi uma nova vida, houve uma ressurreição. Essa vida que eu recebi é uma vida espiritual, certo? Só que esse texto aqui de João 6,40 diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Talvez você diga, pastor, mas quando eu aceitei Jesus não houve uma ressurreição espiritual? Sim, mas aí vai ser uma ressurreição completa. Sabe por quê? Porque aí o nosso corpo também vai receber vamos receber algo que a Bíblia chama de glorificação. O que é isso, pastor? O pecado não fará mais parte da nossa natureza.
Quem estiver vivo receberá um corpo transformado na volta de Jesus. Os que tiverem partido ressuscitarão também no corpo transformado. Por isso que Jesus diz, ressuscitarei no último dia. Ou seja, a obra completa. Quando eu aceito Jesus, estou caminhando, tá? Cultivando aqui, guardando a salvação que eu recebi, mas o processo final só ocorre quando Jesus voltar. A finalização do processo. Porque aí o pecado não fará mais parte da nossa natureza. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então guarde uma coisa, você não faz para ser, você faz porque é. Eu não faço as coisas para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Pastor, mas eu não tenho que orar? Tem. Eu não tenho que jejuar para consagrar minha vida também? Sim, deve jejuar. Eu não preciso ler a palavra para praticar? Sim. Eu não estou fazendo isso tudo para ser salvo? Não, você está fazendo porque é salvo. Quando você aceitou Jesus, Jesus te trocou de posição. Você foi trocado de posição diante do tribunal de Deus. Você era culpado e condenado. Eu era culpado e condenado. Agora eu sou salvo, perdoado, filho de Deus. Uma vez que foi trocada a minha posição, porque a justiça de Jesus foi imputada sobre mim, isso chama-se justificação, começa-se também junto com isso um processo chamado santificação. Eu vivo agora separado para Deus. Entendeu agora? Então, pare de achar que você faz para ser. Você faz porque é. Ah, pastor, mas se eu abrir mão da minha fé, eu não vou perder a salvação? Mas aí você abriu mão da fé. E abrindo mão da fé, você deixa de viver de acordo com o salvo. Então você volta para a velha vida e para a velha condição. Para a antiga condição. E aí, se você volta para a antiga condição, foi você que abriu mão. Não foi o Senhor que deixou de te abençoar. De querer dar para você salvação. Então, o que eu tenho que fazer para não abrir mão da minha fé? Cultivar um relacionamento com Deus. Não é apenas cumprir regras. Vou pro culto. Vou jejuar. Vou orar. Senão isso se torna um formalismo. Você precisa ter satisfação, e eu também, no meu coração, de servir a Deus. Meu coração precisa estar quebrantado, aquebrantado, contrito. Quando eu chegar na presença de Deus, o Espírito Santo, ele me toca. Eu sinto o toque do Senhor. Deu para você entender? Então você começa a se sentir tocado por Deus. Mas se você vive apenas para cumprir regras, você vai se tornar seco. Você não vai ter, o Espírito Santo não vai conseguir penetrar, trabalhar na sua vida. Por quê? Porque você vai ver aquilo apenas como cumprimento de regras. A obediência à palavra de Deus é uma consequência do nosso relacionamento com Ele. Gratidão pelo que Ele fez, amor por Ele. Mas se você vive apenas para cumprir regras, como fosse um regime militar, tô aqui, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu vou pro inferno. Eu sei que muitas igrejas, algumas pessoas acabam falando isso de uma forma que algumas pessoas desenvolvem uma mentalidade que eu tenho que cumprir para não ir pro inferno. Não, eu vou cumprir porque Jesus mudou minha vida. Irmãos, entenda. Duas pessoas estão cumprindo a mesma coisa, mas com corações diferentes. Uma está cumprindo porque não quer ir para o inferno, tem medo de ir para o inferno, então ela cria uma formalidade e vai fazendo. Mas o coração dela não está voltado para Deus da forma que deveria estar. Outra não, a outra é ensinada o que Deus fez. Ela olha para Deus e diz, Senhor, quem sou eu? O Senhor fez algo por mim que ninguém faria. Eu te louvo, eu te agradeço. Aí a pessoa tem satisfação de ir para o culto. A pessoa tem satisfação em dobrar os joelhos. Tem momentos que a gente tá meio triste, abalado, não temos palavras, mas a pessoa, no geral, tem satisfação, alegria, gratidão. Então não viva uma vida no evangelho servindo a Deus com formalidade, fazendo por fazer, cumprindo regras, como se fosse um manual só de regra, sem elas. Você vai cumprir as regras através de um relacionamento. Aí vai ser totalmente diferente. Nenhum desses textos coloca o batismo nas águas como condição para a salvação. Todos eles que eu coloquei. O batismo é uma ordenança que deve ser obedecida.
pois se trata de uma confissão pública de nossa morte para a velha natureza e nossa vida em Cristo. E nova vida em Cristo. Porém, se alguém como ladrão da cruz crer e se arrepender e não tiver tempo de se batizar antes de partir, receberá salvação. Aceitou Jesus no leito de enfermidade no hospital, não tem como se batizar, recebe salvação. Acabou sem nenhum problema. Então não é a cerimônia física exterior do batismo que salva, mas a realidade espiritual interior que o batismo representa. A salvação vem por meio de uma morte para a velha natureza e uma nova vida. E isso é consequência do quê? Do que Jesus fez na cruz. Então não tem nada a ver com o que eu faço, e sim com o que Jesus fez. Agora, o que eu faço determina se realmente eu aceitei ou não aceitei salvação. As minhas atitudes provam se eu sou ou não sou um salvo para mim mesmo. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu e você, o que Paulo ensina na ceia deve ser feito no dia a dia. Eu tenho transformação na minha vida? Eu tenho uma vida transformada? Não é você pegar um conjunto de regras e achar que só porque você cumpre um conjunto de regras, você tem salvação. Não é isso. É você cumprir o que a Bíblia ensina por meio de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. É diferente, irmãos. É diferente. Porque senão, se você vê a vida cristã apenas como cumprimento de regras, você vai ficar enfadado, cansado. Tem hora que você vai ficar aborrecido. Tô cheio disso, não aguento mais isso. Você vai ficar revoltado. Agora, se você tiver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, aí não. Aí o seu coração está cheio de alegria, de satisfação. O Espírito Santo está produzindo o fruto dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. É diferente. Então são duas pessoas cumprindo coisas parecidas, mas com motivações e de maneira diferente. Deus espera que você faça isso primeiro através de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Então não é a cerimônia física exterior do batismo que salva, mas a realidade espiritual interior do batismo que ele representa. Isso é crer em Cristo, pois quem realmente crê recebe um novo nascimento. Para isso, a pessoa que se une com Cristo em sua morte, apontando que estamos mortos para o pecado, e também em sua ressurreição, apontando que recebemos uma nova vida. É isso. Desta forma, o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou internamente na vida do recém-convertido, quando ele aceitou Jesus. E as pessoas podem aprender sobre isso no momento do batismo, se for trazida uma palavra curta, mas que seja objetiva, que fale sobre isso. Portanto, quem ensina que só quem for batizado nas águas terá salvação, está equivocado em sua interpretação de texto. Eu já vi carro de som na rua, anunciando, venha se batizar, porque se você não se batizar, você não é salvo. Irmão, que coisa terrível. Que má interpretação do texto. Tem que se batizar porque é ordenança, mas não para ser salvo. Porque não é o batismo que salva. Quem salva é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas acontece que se não obedecer não tem salvação. É? Mas aí a gente coloca a salvação em cima do que fazemos. Não é do que fazemos, é do que Jesus fez. Nós temos que mudar isso muito claramente. O que traz salvação? O que Jesus fez na cruz do Calvário. Como é que eu realmente sei que eu sou um salvo? Através de obedecer aquilo que Jesus mandou. Acabou. Aí é outra coisa. Obedecer o que Jesus mandou é a prova que realmente eu recebi salvação. Mas receber salvação, conquistar salvação, não vem por meio do que eu faço. O recebimento eu recebo através da minha fé. Mas a conquista não vem pelo que eu faço, e sim pelo que Jesus fez. Ele que conquistou salvação através da morte na cruz do Calvário. Senão eu fico achando que é por meu mérito que a salvação veio até a mim. E não é. Portanto, como eu disse, né, tem uma interpretação equivocada. 5. Sinais de fé. Sinais de fé. Manifestação do poder divino. Agora, pregou, discipulou, mas na pregação pode haver a manifestação. Então Deus dá poder para a igreja através do Espírito Santo. Cristo dá poder para a igreja através do Espírito Santo para realizar o ID. Depois de dar a ordem aos seus discípulos de pregar e a fé como condição para os ouvintes receberem a salvação, Jesus prossegue falando da manifestação do poder para realizar a missão. O Espírito Santo traz sobre eles um revestimento de poder.
E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Quando é dito que os sinais seguirão os que crerem, fica evidente que a fé é a condição para que Deus possa se manifestar através de seu Espírito Santo. Então é preciso ter fé. Em relação, não é a fé salvífica, aqui é a fé com confiança que Deus vai operar. Em relação aos discípulos, eles precisavam crer para buscar o revestimento de poder. Porque se você não crê, você não busca. Por que que algumas igrejas não buscam o batismo com o Espírito Santo? Porque elas não creem que é para os nossos dias. Deu para entender? Isso não vai fazer com que eles percam a salvação, mas eles vão deixar de usufruir do poder do Espírito Santo para cumprir aquilo que Jesus mandou. Se Jesus manda, ele capacita, certo? Em relação aos discípulos, eles precisavam crer para buscar o revestimento de poder. O mesmo acontece em relação aos cristãos da atualidade. No entanto, a falta de sinais não pode apenas ser atribuída à nossa falta de fé como discípulo e busca, pois a incredulidade das pessoas também pode impedir manifestações mais constantes do poder de Deus. E conforme os tempos vão passando, a incredulidade vai aumentando. O próprio Jesus experimentou isso, quer ver? Marcos 6, 4-6. E Jesus dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Jesus não pôde operar milagres naquele lugar. Somente curou alguns poucos enfermos. Durante os relatos, Jesus curou muitos, aqui ele cura poucos, impondo as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então Jesus não pôde realizar milagres, por quê? Porque eles não criam. Como é que Jesus ia operar se a pessoa está sendo ali, ela não está crendo nele? Então a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Se as pessoas que necessitam receber alguma cura não creem, se elas precisam de alguma cura e elas não creem, não vai acontecer. Então não é só a questão da falha dos discípulos em buscar, em crer e buscar poder de Jesus, mas também tem a questão da incredulidade das pessoas à nossa volta. Então há um conjunto de acontecimentos. Aqueles que acham que os dons espirituais não são para os nossos dias, inclusive usa isso para dizer, se fosse, não estaria acontecendo curas em massa, ressurreições em massa? Mas a incredulidade está grande. As pessoas estão céticas. E é por isso que a igreja da atualidade precisa pedir ao Senhor, Senhor, nos reveste de poder para que haja sinais e prodígios para confirmar a palavra que está sendo pregada. A salvação não vem através dos milagres, mas confirma. Os milagres confirmam o que a palavra está anunciando, sendo anunciado. Que Jesus é capaz de fazer. Porque as pessoas estão céticas. A igreja da atualidade, alguns cristãos, têm falhado, inclusive, no seu bom testemunho. Então tem pessoas que não querem Cristo, por quê? Para ser cristão igual aquele, eu estou melhor do que ele. O meu comportamento ainda é melhor do que ele. Só não entende que diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus, desculpe, ela continua culpada. Ela não entende isso. Ela visa só o comportamento pensando que salvação é por obra. Salvação não é por obra. Salvação é através da graça e recebemos por meio da fé. Então, essas pessoas céticas precisam ver sinais. E se nós não buscarmos, elas não vão crer. Então a igreja precisa buscar. Não podemos ser mais um no meio da multidão. Precisamos de revestimento de poder. Jesus começa falando que em seu nome expulsarão demônios. Expulsar demônios demonstra a vitória de Cristo sobre Satanás. Atos 16, 18. Podemos ver que expulsar demônios não é um dom. Isso aqui não é dom. Qualquer cristão pode expulsar um demônio. Apesar de existirem cristãos que achem isso. Acham que expulsar demônio é dom. Não é dom. Jamais. Tá? Precisamos ter uma vida de santificação, é claro. Para expulsar em nome de Jesus. E crer. Senão você vai lá, sai, mas tu tá com medo. Sai. Aí realmente fica difícil. Quando falo em ter uma vida de santificação, não estou dizendo que é a nossa santificação que vai expulsar os demônios. Também não é. E sim o nome de Jesus. O nome de Jesus. No entanto, sem uma vida de santificação, faltará comunhão com Deus para usar o nome de Jesus através da unção do Espírito Santo. Nós vamos ter medo. Será que vai sair? Não vai sair? É o inimigo se pega nisso, porque ele sabe que tem ali dúvida, e ele fica fazendo graça. Então tem que chegar com fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus, sai e ponto.
Acabou. Certo? Dessa forma, a dúvida ou o medo podem nos dominar. E os demônios podem se aproveitar disso para tentar nos envergonhar. É isso que eu acabei de dizer. Tem pessoas que pensam que demônio só sai com pastores. Eu conheço relatos de pessoas até jovens, que às vezes alguém da família caía endemoniado e essa pessoa orava para Jesus repreender. Depois tinha que chamar ajuda. Mas estava lá. Sabe, a simplicidade do novo crente. Ele tem coragem. É uma coisa assim interessante, né? Quando nós temos mais tempo na presença de Deus, nós já estamos cheios de coisas na cabeça. Às vezes, temos alguns pecados de estimação. E aí, mas o novo convertido não. O novo convertido tá ali cheio de fé. E ele bota a mão nele e diz, sai em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor tá orientando que o novo convertido deve sair por aí expulsando... Não, claro que não. Ele precisa ser discipulado, treinado, preparado. Mas eu estou dizendo que existem casos específicos que acontecem. E o demônio sai. Então não é por uma vida de tempo na igreja, de cargo na igreja. É o nome de Jesus. Mas temos que entender que o inimigo sai, mas ele quer lutar contra quem está expulsando. Então é por isso que uma pessoa, um novo convertido, ele não deve ser colocado nesse tipo de obra. Por quê? Porque ele precisa primeiro de ser fundamentado na palavra. Tem igrejas que acreditam, não, a mal aceitou Jesus, já vamos levar para a rua para evangelizar. Irmão, em nome de Jesus, essas pessoas ainda não têm uma base, não têm um fundamento. O diabo vai atacar elas de frente, elas estão na frente da batalha, elas não deveriam estar na frente ainda. Elas ainda não foram discipuladas. Entenda isso. Jesus primeiro treina para depois enviar. Mas a gente quer fazer do nosso jeito, a gente não quer saber do que Jesus fez, a gente quer saber do que a gente faz. Falar em novas línguas se cumpriu na descida do Espírito Santo, Atos 2:4, e continua em vigor para os nossos dias, pois Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Eu creio. 18. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pegar em serpente e beber alguma coisa mortífera está relacionado a incidentes, um acontecimento isolado, que podem ocorrer na realização da obra. No entanto, esse texto não dá ordem para fazermos isso, mas sim que através do poder de Deus podemos receber livramentos caso isso aconteça. Aí pessoas pegam um texto isolado, um único texto, e aí faz doutrina. Aí tem gente aí querendo segurar a serpente. Irmãos, isso é ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. É isso. Aí faz isso. Porque não estudou nem a base. Se tivesse estudado um pouquinho, pelo menos o princípio de interpretação bíblica, já entenderia que texto sem contexto é pretexto para heresia. E que só se formula uma doutrina a partir de mais de um texto. No Novo Testamento tem que ter. Aí pega um texto, o único texto que fala sobre isso. Aí faz doutrina. Aí tá lá sendo picado de serpente, morre. E aí as pessoas que não servem a Deus ficam horrorizadas por causa da ignorância. No tempo de Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E aí é dito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu Deus, tá? Pare de fazer esse tipo de coisa, as pessoas não podem agir, isso é tentar a Deus. Paulo foi picado por uma cobra e não morreu, foi um incidente, Paulo não foi procurar cobra. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Atos 28, 3-5. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, olha o julgamento, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida. É um assassino. Visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Esses homens estavam igual os amigos de Jó, acreditavam na justiça retributiva. Né? No sentido assim, toma lá da cá, no mesmo instante, acabou. Deus há de julgar segundo as obras, mas não é feito do jeito que a gente pensa. Aí eles diziam assim, esse homem é assassino. Nem sabiam de nada, mas já estavam julgando. Ele escapou do mar, mas não escapa, não tem jeito. Ele não morre no mar, mas ele vai morrer agora. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Aí se cumpre. Mas aí foi um incidente. Não procure tentar a Deus. Se você sabe que está acontecendo alguma coisa na localidade onde você mora,
sabe que as ruas não estão tranquilas. Pra que você vai sair? Não, porque eu vou sair mesmo, porque Deus vai me guardar. Aí um tiro acerta, aí pronto. Falta de quê? De vigilância, de entendimento, de prudência. Por fim, impor as mãos sobre os enfermos para curá-los em nome de Jesus, algo muito visto no livro de Atos e acontece também em nossos dias. É verdade que não ocorre com a mesma intensidade que acontecia naquele tempo, mas a falha está em nós e não em Deus. E quando digo em nós, também nas pessoas em volta que precisam. Portanto, precisamos buscar o poder de Deus para cumprir a missão que recebemos como igreja. Bom, que tal aí uma arte digital da Manhãs Artes Digitais? Artes a partir de R$19,90. Entre em contato para sua festividade, tá? Eventos da sua igreja, você que é um profissional liberal. DDD 21 971 76 4015. DDD 21 971 76 4015 é o WhatsApp. Entre em contato com a Manhãs Artes Digitais, tá bom? Não deixe de entrar em contato. Vamos concluir? Vamos concluir? Mas eu quero lembrar você aqui rapidamente, não esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Tá bom? Não esquece não. Eu concluo essa exposição bíblica com algumas lições práticas. Vamos lá? Primeiro, a comissão com base na autoridade de Jesus. Nós vamos porque Jesus mandou e ele tem todo o poder. Ao cumprir a grande comissão, lembre-se de que você está agindo com base na autoridade de Jesus, não em sua própria força. Portanto, não tema, pois ele é quem tem todo o poder. Então isso faz com que eu e você tenhamos dependência de Deus. Não vamos na força do nosso braço. 2. Fazer discípulos de todas as nações. O principal objetivo da comissão é fazer discípulos, levando as pessoas a um relacionamento pessoal com Cristo por meio do evangelismo e ensino. Não é só levantar a mão para Jesus não, tá bom? É vida com Deus, levar as pessoas a ter vida com Deus. Nós temos essa incumbência dada pelo Senhor. Ah, pastor, mas se alguém não quiser, aí é um outro caso. Isso envolve alcançar povos de diferentes culturas e línguas, não só os que estão à nossa volta. 3. Obediência aos ensinos de Jesus. Além de pregar, é crucial ensinar e obedecer a todos os ensinamentos e mandamentos de Jesus. Não só ensinar as pessoas, nós também. Pastor, mas eu pensei que esses ensinamentos era só o pastor. Se você está ali, aceitou Jesus, foi discipulado, é um membro na igreja, se você tem conhecimento da palavra de Deus, alguém aceitou Jesus e a igreja, na pessoa do seu pastor, de alguma liderança, colocou aquela pessoa sobre a sua responsabilidade para você ir acompanhando, você mesmo sendo membro tem uma responsabilidade de ajudar no discipulado, tá bom? Monitorar. É claro que essa pessoa vai ir para a igreja, vai ouvir a pregação, o ensino da palavra, vai participar de uma aula de escola dominical com os professores, tá? Mas você tá ali acompanhando para não deixar ela, de repente, acaba tendo um momento, aí desanima. Não, vambora, vamos em nome de Jesus. Até ela ter firmeza. O discipulado envolve a prática constante dos princípios do reino de Deus. Constante, a vida toda. 4. Fé em Cristo, a condição para a salvação. Entenda que a fé em Cristo é a condição fundamental para a salvação. O batismo nas águas é um símbolo dessa fé. Ou seja, você está fazendo uma confissão pública. Não uma garantia de salvação. E em lugar nenhum na Bíblia é dito que se a pessoa for batizada, está garantida a sua salvação. Quem crê em Cristo, crer em Cristo é o caminho para a vida eterna. Crer. E crer implica em obedecer. Mas devemos nos batizar, porque é uma ordenança de Jesus, mas não é o batismo que vai trazer salvação. 5. Manifestações do poder divino acompanham a fé. Lembre-se de que Deus manifesta seu poder por meio de sinais e maravilhas quando seu povo crê. Busque a comunhão com Deus e sua unção para cumprir sua missão. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Você já está participando do projeto? Divulgue o canal para pessoas da sua família, redes sociais, irmãos em Cristo da igreja. Estamos com um propósito aí, ó. Tem aqui, ó. O canal tá aí, ó, com 35 mil inscritos. Estamos caminhando aí, se Deus nos permitir, se você estiver assistindo esse vídeo ainda em 2023, até o dia 31 de dezembro de 2023, chegarmos aos 40 mil inscritos. Pastor, é números? Claro que não. É mais pessoas para serem alcançadas, só isso. Para a glória de Deus, aprendendo a palavra do Senhor. Bom, nesse momento nós vamos orar
eu quero apresentar o caderno aqui, representando os pedidos de oração de todo o canal. Antes disso, eu quero colocar aqui na tela, já me pediram, eu continuo colocando porque me pediram. Há necessidades? Essa cadeira já não está em condição, eu posso afirmar isso, tá bom? Essa cadeira já não está mais em condição, só Jesus Cristo mesmo, tá? A condição aqui nossa. Deixa eu colocar aqui novamente. Isso, tá? Cadeira, computador também. Já tá muito cansado, mais de 10 anos trabalhando direto, mais de 10, 12, 14 horas por dia ligado. Então, há necessidade, mas a gente deixa na mão de Deus. Mas tem pessoas que disseram, pastor, bota o QR Code na tela. Então tá bom, se Deus tocar no teu coração, você quiser participar, semear no meu ministério, tá? Fique à vontade. Tá aí, o número 1 você precisa do aplicativo do seu banco aberto, você vai ler o QR Code, vai botar o valor e vai fazer aí o Pix. Também tem o número do meu Pix aqui também, caso você queira fazer diretamente pelo número. E o QR Code 2, você vai apontar só a câmera do seu celular e vai ser levado para o site do PagSeguro e lá você vai colocar o valor, só que aí você pode pagar não só a questão de Pix, mas você pode fazer Pix, boleto ou cartão de crédito, o pagamento. Aí fica a seu critério, tá bom? Mas você só faça isso se Deus colocar no seu coração. Se Deus colocar, fique à vontade, mas você não é obrigado, não é algo aqui que você está sendo obrigado, influenciado, não. Eu estou mostrando para você que pessoas me pediram, eu coloquei, mas que não é uma coisa que você tem que fazer só se o Senhor tocar no seu coração. Eu mostrei as necessidades, mas só Deus pode fazer a obra, tá bom? Então vamos orar nesse momento, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar em Tuas mãos nesse momento, Senhor, a minha vida, te agradecer por mais um programa Entendes Tu que Lês, aonde eu fiz a explicação eu li o texto, eu expliquei a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, eu tirei as lições da Tua palavra para as nossas vidas. Me permita colocar em prática na minha vida, Senhor. Permita eles também colocarem em prática na vida deles. Senhor, agora eu quero apresentar cada pedido de oração, cada necessidade. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, às causas, aos problemas, que o Senhor possa, Senhor, visitar as vidas que precisam de salvação, ó Deus querido, libertação, pessoas que precisam de cura, casamentos que estão em crise, situações onde a esposa, Senhor querido, aceitou ao teu filho Jesus, mas o marido ainda não aceitou. Ó Deus querido, precisa de libertação nesse lar. Tem outras situações também de pessoas que moram juntos e um deles aceitaram a Jesus, mas não são casados e não quer casar. O marido não quer casar, a esposa não quer casar, e essa pessoa está ali precisando que haja o casamento, para também, Senhor querido, entrar em comunhão, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, então eu te peço que o Senhor vá de encontro a essas causas. São causas muito difíceis, Senhor, mas o Senhor tem poder de mudar, de reverter essas situações. Eu entrego cada causa nas tuas mãos neste momento. Eu creio, Senhor, na solução. Cura, Senhor, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Cura, Senhor, das enfermidades do corpo também. Problema no coração, nos rins, nos pulmões. Ó, Senhor, no fígado, na vesícula. Ó, Deus querido, na circulação sanguínea, pressão arterial. Ó, meu Deus querido, Deus amado, glicose. Senhor, tenha misericórdia. Que o Senhor possa entrar na causa em questão. Eu peço ao Senhor socorro para o teu povo. Ó, Deus, toma nas tuas mãos cada pessoa que está assistindo esse programa, seja da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, da região sul e da região sudeste onde eu estou. Toma nas tuas mãos suas vidas, suas famílias, a localidade onde eles moram. Toma essa localidade aqui onde eu estou também. Toma os vizinhos, Senhor. Visita suas vidas, suas famílias, aqueles que ainda não conhecem o teu filho como único e suficiente Salvador, que eles possam reconhecer ele como único e suficiente Salvador. Traz o entendimento, que eles possam crer na tua palavra. Ó Deus, entregar suas vidas ao teu filho Jesus Cristo. Ó Deus querido, salva vidas nessa localidade. Ó Deus querido, Deus amado, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada vida. Senhor, continua nos abençoando, nos agraciando, e que possamos, Senhor, continuar com a programação. Tira todos os impedimentos e barreiras em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer a você que ficou até o final dessa programação. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família. Nesse momento, eu estou encerrando com a bênção apostólica. E você não esqueça, se você quiser,
fique à vontade, tá aí o QR Code na tela, tá bom? Você pode parar o vídeo e fazer a leitura do QR Code caso você queira, mas nesse momento eu vou dar a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa. Vou deixar na próxima tela o vídeo que eu falei para vocês sobre o batismo, importante aqui, tá? E também sobre a salvação, aprendendo sobre a salvação em Cristo Jesus. É importante você aprender sobre isso. Se você ainda não assistiu, assista. É importante aprender para você saber como lidar na sua vida e o que falar para as pessoas que têm dúvidas. Tem muita gente com dúvidas por aí, tá bom? Vamos lá? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.